Uma espécie de coletivo que regularmente vai se reunir para avaliar o posicionamento da candidatura, o posicionamento do debate político no Brasil, e disse para eles que o objetivo tão grave, ou talvez mais grave quanto de tentar alcançar a presidência para mudar o país, é formarmos uma grande bancada para, em caso de vitória, nós termos uma base para iniciar o processo de reformas que o país vai precisar passar. Ministro, Bolsonaro está lançando a pré-candidatura hoje, amanhã tem Rodrigo Maia, o senhor. Como é que o senhor vê esse cenário aí de pré-candidatos à presidência dele? Lá no Ceará a gente aprende no sertão que quanto mais cabra, mais cabrito, né? É bom para o povo brasileiro que haja alternativas, é uma espécie de fim de era, e se a gente quiser procurar uma semelhança com todas as peculiaridades, que cada caso é um caso, nós vamos encontrá-la essa semelhança em 1989, em que os grandes partidos, na época o MDB e o PFL, estavam razoavelmente desmoralizados e emergiram lideranças importantes do país que tinham sido exiladas, que lutaram pela democratização, e algumas novidades. E isso aí foi o que demarcou o campo, e muito pequenas foram as diferenças entre Lula, Collor, Brizola, Covas, que são os quatro primeiros chegaram. E eu... No segundo turno com quem, ministro? Se nós tivermos em atenção objetivamente aquilo que parece ser a estrutura, o posicionamento, etc., parece que será uma disputa entre nós e o Alckmin. Como o senhor vai calibrar o discurso para falar com o eleitorado do Lula? Faz 16 anos que eu ajudo o Lula. E se você puxar, que é o tempo em que o Lula tem protagonismo, mas se quiser puxar para trás, em 89, eu era jovem prefeito de Fortaleza, e o Lula era uma mirabolância, uma promessa, e eu o apoiei no segundo turno. Depois, em 94, não apoiei porque o Lula foi induzido em erro e ficou contra o Itamar e contra o Plano Real. E eu ajudei a fazer o Plano Real com o presidente da Mafra. Depois, em 98, eu apoiaria o Lula tranquilamente no segundo turno, né? E daí para diante é a história dos 16 anos que nós trabalhamos juntos. Se isso não falar por si, é porque há muita intriga tentando desfazer isso, que é uma realidade de vida. Governador, quando o senhor fala possibilidade do segundo turno contra o Alckmin, o senhor fala uma possibilidade para chegar a esse cenário com a esquerda unida numa candidatura própria, ou dá para essa polarização da esquerda? A probabilidade nessas eleições, assim como foi nas eleições de 89, é uma grande fratura, na medida em que na partida nenhuma candidatura parece hegemônica se o Lula não for candidato. Se o Lula não for candidato, como parece vai ficar claro, há uma fratura muito grande, e isso não recomenda grandes convergências no primeiro turno, nem para nós nem para a direita. Isso significa, então, que, por exemplo, o Alckmin vai ter dificuldades, porque o Bolsonaro está na área, porque o Rodrigo Maia está se lançando também, e eu terei dificuldades, porque, naturalmente, a Marina, que eu considero uma pessoa muito respeitável respeitável da vida nacional, mas são 5, hoje, a mim me parece, 5 os candidatos competitivos. Você acha que o presidente Lula, ex-presidente Lula, está no jogo? Ele está no jogo por merecimento. Ele, se não for candidato, porque a lei da ficha limpa que ele sancionou nunca foi aberta para ela, nenhuma exceção, ele não deixará de ser uma pessoa muito ouvida por muitos brasileiros que têm por ele grande carinho, grande respeito, grande gratidão, né? Ou porque ele afirma um apoio a alguém, ele desperta também um ódio, um antagonismo, um rancor, que eu considero muito impróprios, que tem feito muito mal a muita gente no Brasil, mas que existe. Pesquisa, a grande resposta sobre pesquisa é aquele chavão de que elas são um retrato do momento. E de fato elas são. A vida é um filme, a vida não é um retrato. E o processo está em permanente dinâmica. Se você olhar, por exemplo, 15 dias, 20 dias, não faz isso. Nós estamos considerando com certa centralidade a candidatura do Luciano Huck, com inacreditável apoio do Fernando Henrique Cardoso. O que é desse fato hoje? As pesquisas são isso, elas retratam aquele momento, e eu estou construindo um filme em que o artista vence no fim. E uma possível ou imaginável candidatura do presidente Temer, sobre isso no cenário? Seria bom para o país, né, ter esse esclarecimento. Mas eu duvido bastante. Por quê? Por causa de Por indigência eleitoral aguda. O senhor anuncia amanhã essa pré-candidatura, no Dia da Mulher, ministro. Tem alguma coisa a ver com o senhor buscar o eleitorado feminino? O eleitorado feminino é o eleitorado majoritário no Brasil.
é a mulher que carrega a dupla jornada de trabalho num país ainda muito extensamente atrasado, é a mulher sobre quem pesa um estigma de violência doméstica e na rua, de maneira que, se a gente quiser ser justo no Brasil, é preciso ter um olhar feminista, sem nenhuma dúvida para isso. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigada, ministro. Amanhã estaremos lá. É,